Gênesis, capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando ele tinha 8 anos, segundo Deus havia lhe ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre d'água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu um anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu-se o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim nem ao meu filho, nem ao meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: Que significaram as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Finalmente, a promessa se cumpre.
a promessa do filho de Sara, aquela promessa que parecia impossível aos olhos humanos. Aquela promessa que fez Sara duvidar, que fez Abraão duvidar, aquela promessa que era muito difícil, se cumpriu. Mas parece que eles não estavam lidando muito bem entre família. Os filhos, eu fico imaginando, ali Ismael tinha 13 anos quando Isaac nasceu, então quando Ismael tinha 15 anos, Isaac tinha 3 aninhos. Então Ismael já era um rapazinho quando Isaac tinha ali seus 6, 8 anos. E Ismael zombava de Isaac. Qual é a novidade entre irmãos, não é? Essas intrigas. Mas não parou nos irmãos. Isso incomodou as mães. E por isso Sara pede para Abraão mandá-los embora. E eles vão. A primeira vez que Agar foi embora fugindo, ela recebeu uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Mas agora, nesse momento no deserto, Agar esquece a promessa. Chora a morte do filho antes que o filho estivesse morto. Abandona ele ali em algum lugar e se afasta para que ele morra. Mas o anjo de Deus vem e lembra a promessa. Eu acho interessante que aqui no verso 19 diz assim, no 18, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu o poço. O poço estava lá. A palavra não diz que Deus criou aquele poço naquele momento. Não. A palavra diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço que já estava lá. É assim conosco, nós ficamos cegos no deserto. Quando nós estamos passando por um momento difícil, não conseguimos ver mais do que a própria dificuldade, do que o próprio desafio, do que o próprio limite. Mas se clamarmos a Deus, Ele vai abrir os nossos olhos para que a gente consiga ver aquilo que já está lá. Fique atento quando estiver no deserto. Fique atento. Capítulo 20. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos junto para vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada contra ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Porque você fez isso e não negou seu filho, seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado luz a filhos de Naor, irmão de Abraão: Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arão, Quésede, Azo, Pildas, Gidilafe e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também a luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá. Deus proverá. Tão famosa, né? Essa história. Você sabe qual é o maior perigo das bênçãos que Deus nos entrega? É que essas bênçãos se tornem o nosso Deus. Esse é o maior perigo. Às vezes pedimos talentos, fama, dinheiro, habilidades, filhos, um grande amor, um trabalho, aparência, boa aparência. Pedimos a Deus essas bênçãos e quantas vezes, quando Ele nos dá, elas se tornam o nosso Deus. Mas Deus prova Abraão. Deus diz para Abraão: entregue em sacrifício aquilo que eu te dei. E Abraão obedece. Será que estamos prontos para obedecer? Entregar em sacrifício aquilo que Deus nos deu? Será que as bênçãos de Deus se tornaram os nossos deuses, a nossa prioridade, o nosso ideal, aquilo que move a nossa vida? O trabalho, às vezes os nossos pais, os nossos filhos, a nossa aparência, os nossos bens, a nossa carreira, as nossas habilidades. Será que eles tomaram o lugar de Deus e estão no altar da nossa vida? Esteja certo que em algum momento Deus vai pedir para você esse sacrifício. E essa passagem me lembra aquela passagem quando Jesus encontra
o jovem rico, que quer a bênção de estar com Jesus, mas quando Jesus pede para ele o sacrifício, vá, venda tudo o que tem e me siga, ele diz não. E você? O que você diz? Aquele jovem rico perdeu o melhor. Abraão não. Abraão continua com a promessa e a aliança válidas. No versículo 18 diz: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Que decisão extraordinária a nossa de obedecer à voz de Deus.